Muito bem-vindo a todos. Neste dia 9, 10 e 11 de dezembro, está ocorrendo o Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e o Saneamento, o EDRAS, promovido pelo ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos da Água e ao Saneamento. O evento conta com diversos espaços de locução entre a academia e os movimentos sociais para troca de saberes técnico e popular. Nesta sessão, teremos apresentação de trabalhos de pesquisa e de extensão universitária entremeados por relatos de lutas pelos direitos à água e ao saneamento, ou de denúncias de violação desses direitos. Seremos ainda presenteados com manifestações culturais, números artísticos alusivos ao direito à água e ao saneamento. Meu nome é Marcelo Galdieri, eu sou engenheiro, conselheiro da APU, da Associação dos Profissionais Universitários da Sabesp, e graduando em Direito, e faremos a coordenação desses trabalhos. Agradecemos muito ao Ondas o convite. Para apoiar nessas atividades de hoje, contamos com a queridíssima Karina Paola Morales Cardenas, que neste... Tudo bom, Karina? Tudo Os bem, e tra... você? Tudo jóia. Os trabalhos de pesquisa e extensão e relatos de lutas de movimentos sociais estão sendo apresentados em 5 salas simultâneas. Nesta sala serão apresentados os trabalhos relativos ao tema acessibilidade econômica e tarifa social, um tema bastante importante para a população mais carente do Brasil. Nessa atividade será dividida em diferentes momentos conforme a programação divulgada. Inicialmente serão exibidos 3 vídeos de apresentações de trabalhos de pesquisa e extensão. Em seguida, abriremos espaço para os autores dos trabalhos apresentados respondam às questões enviadas pelos participantes por meio do Q&A, como detalharemos depois. Dando continuidade à sessão, teremos a apresentação de uma manifestação cultural e depois um intervalo. Após o intervalo, será apresentado um relato de luta popular, intervenções ou experiências, seguido de discussão sobre o relato. Fechando a sessão, seremos agraciados com a apresentação de outra manifestação cultural. Os participantes que estão acompanhando essa sessão poderão enviar questões ou manifestações usando o ícone aqui embaixo, QIA, que aparece na barra inferior da tela do Zoom. As questões não devem ser enviadas pelo chat. Também não vai ser possível realizar perguntas de forma oral, somente pelo botão QIA embaixo aí no Zoom. O chat deverá ser usado apenas para a comunicação entre os participantes e apresentadores. Solicitamos que, ao formular a questão, indique claramente para qual autor ou trabalho a questão é endereçada. Reforçamos que as questões e comentários devem ser encaminhados usando a função ícone aqui embaixo, que aparece na barra de tela do Zoom, o QIA. Aproveitamos a oportunidade para informar que os vídeos, textos dos trabalhos relatados apresentados estarão disponíveis nos anais eletrônicos deste encontro. Todos os participantes receberão informações de acesso quanto aos anais forem disponibilizados. Os trabalhos técnicos receberão uma identificação DOI. Vamos agora ao que o pessoal mais espera. Vamos iniciar a primeira rodada de trabalhos. O primeiro trabalho a ser exibido é intitulado Tarifa Social da Água no Brasil, reflexões sobre os avanços e lacunas, e é de autoria de Gesmar Rosa dos Santos. Olá a todos e todas, meu nome é Gesmar Rosa dos Santos, sou pesquisador do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicadas, o IPEA, sou doutor em Desenvolvimento Sustentável pelo UNB. Atualmente eu trabalho na diretoria de Estudos e Políticas, regionais, urbanos e ambientais do IPEA, e trabalho com meio ambiente, água e saneamento. Recentemente trabalhei um pouco também com o tema
da água, né, a TSA, sendo motivado esse trabalho também pelas mudanças recentes, né, no marco chamado Novo Marco do Saneamento, a Lei 14.026 de 2020, que traz uma série de mudanças, entre elas algumas que levam o saneamento, o setor de saneamento como um todo, a visão, o seu planejamento e a sua lógica como um todo para o ramo de negócios, né, um ramo de atuação de uma economia privada e, em segundo plano, aquele caminhar que a gente teve, alguns avanços que a gente já via no passado, de 2007 para cá, no sentido de água como direito, de saneamento como um bem público e acesso universal. Essa era a trajetória que a gente vinha e o sentido que motiva é que me parece de saneamento básico 2007, a legislação atual trazem também diretrizes, não o direito, mas diretrizes que possibilitam esse entendimento. O instrumento central que eu avalio que tem sido feito é a tarifa social da água. Então a literatura trata que Araújo e Bertuzzi, por exemplo, apontam a universalização da água enquanto não só uma questão de redução de custos, de horas trabalhadas, mas de internações, de redução da mortalidade, então caminha no direito de direito humano. Esse trabalho meu de 2020, eu procurei identificar no Brasil qual seria o custo e quais as medidas urgentes e ações de coordenação para se efetivar e ampliar a TSA, incluindo os atores, os agentes que eu falei agora há pouco, no sentido de efetivar medidas para aumentar a viabilidade econômica da TSA. Brasil 2018 e 2019, que o Ministério do Desenvolvimento Regional, né, abordou tanto o saneamento rural como urbano no Plan SAB, Heller, Buzz e Barraquê também, Santos e Santana, nessa possibilidade de água como direito humano. Há algumas diretrizes, Coagima e Etrol 2020, Santos e Santana também, que está faltando aqui 2020, aponta a urgência de se priorizar ações e recursos para o saneamento em municípios com maior déficit, municípios mais pobres, municípios pequenos principalmente, mas sem esquecer a questão das periferias. E isso, o decreto presidencial, que foi o último que trata sobre essa questão, 10.558, ele meio que converge, apontando que, olha, primeiro o recurso da União tem que ser aplicado em termos de investimento, onde não tem condições financeiras, onde prioritariamente vai se atender o maior número de pessoas, e etc, etc, e população com vulnerabilidade social e econômica. Por outro lado, o novo marco, como eu disse, ele avança no sentido de controlar o acesso de fora da União, por exemplo, para os municípios. Então a literatura tem avançado, tem mostrado avanço. Os documentos que a gente verificou também se a tarifa social e assemelhados, em que medida estão sendo providas pelas agências reguladoras e companhias de saneamento, busca em sítios da internet, né, das agências e as empresas e alguns governos, algumas secretarias de governo sobre como se institui a tarifa social, identificação da forma de implementação e um cálculo aproximado da relação entre a TSA e a tarifa residencial média, para ver qual nível de redução efetivamente tem se implementado com a tarifa social da água.
Principais. Primeiro é que está longe, nós estamos longe de alcançar todos os municípios. Muito pelo contrário, nós não chegamos a 10% com a coisa efetivamente implementada, ou seja, com medidas que caminhem tarifa social da água para garantir a universalização, direito para todos e todas, acesso com modicidade de tarifa, acesso com previsão de quem vai ser o provedor de todas as formas dos recursos. Entre outras questões, a gente listou aqui 5, vamos chamar assim, de lacunas. As iniciativas são recentes, com poucas exceções, a gente menciona no trabalho, São Paulo, Ceará, algumas outras, Pernambuco, só Avenida Paraíba. Governos estaduais geralmente são os responsáveis, quando não vem da tarifa, né? Normalmente quem custeia tem sido as tarifas das empresas estaduais, ou seja, a população como um todo. Há recentes e importantes referências, né, das agências reguladoras da implementação da TSA. Eu cito aqui São Paulo e Minas Gerais, que com avanços, inclusive em fase de revisão, tarifas que têm uma metodologia que procura enxergar a população mais pobre de fato. Definição de público-alvo, geralmente tem parâmetros de acesso, permanência, tamanho da moradia, renda adquirida, dados do CAGED, quem está no Bolsa Família, etc. Mas ainda são distintas e incompletas, né? Então precisa ter mais fomento à melhoria desses dados e definição de público-alvo mais claro. O percentual também estimado de redução foi identificado entre 31% em relação à TRFE, tarifa residencial média. No DF, 72% a um grupo específico. Marcelo, só um minutinho que o player aqui, eu vou dar um reset nele aqui, ok? Eu acho que essa incompatibilidade no vídeo, eu acho que é do meu player, a Flávia me confirmou aqui. Só um minutinho que eu vou dar um reset aqui de onde paramos, tá bom? Ok. Aqui, definição de público-alvo mais claro. O percentual também estimado de redução foi identificado entre 31% em relação à TRFE, tarifa residencial média. No DF, 72% a um grupo específico. São Paulo. Aqui não vai necessitar de toda a explicação e leitura, só aqui estão destacados então, na última coluna o que é que cada estado pesquisado considera e quais são os parâmetros para poder admitir a tarifa social da água. Na segunda coluna aqui, estamos abordando qual então foi o resultado da relação. Então, no Acre, 50% da redução. São Paulo, 51%, né, a diferença aqui. São Paulo, não, perdão, Ceará. Em São Paulo, a redução ela oscila um pouco mais, né? Então, a TSA é apenas 28% a 48%, ou seja, sempre abaixo de 50% do valor da tarifa residencial média. Então, dá uma grande redução. O Paraná, a redução é de 69%, ou seja, e no DF é 31%. No DF, depois de elaborado esse paper, houve uma mudança na legislação, então ficou mais direto o benefício, ficou mais barato, então o acesso foi ampliado aqui no DF. Ampliado aqui no DF. Parâmetros gerais do marco legal, parâmetros operacionais e regulatórios e financiamento, a situação observada e as lacunas. Então, no geral, existe o parâmetro legal, em termos de diretriz, as questões operacionais e regulatórias em alguns estados muito fracamente estabelecido, modelos e regras operacionais são até semelhantes, perdão. Agências reguladoras entrando bastante recentemente nessa questão e para tentar pactuar. A PNSB é o referencial maior, né? Estados, Distrito Federal, estados que eu mencionei também tem a legislação, sempre via tarifa e com alguma ajuda de governos,
E também o destaque que se faz é que a TSA, de fato, ela, mesmo com outros nomes, ela é o instrumento que atualmente viabiliza quando se define que a população é carente, está vulnerável de alguma forma, né, para ser alcançada. E as lacunas, entre elas, além daquelas que eu já mencionei, não uniformidade na garantia do direito. A legislação mais recente, que é o novo marco, pouco avança na garantia do direito, pelo contrário, ela traz até diretrizes e mais obrigações para os municípios, né, que é quem é o responsável no último caso, para acessar recursos. Então você limitou mais ainda a condição dos municípios, a não ser que atenda às regras, e essas regras sejam bastante negociadas para que ele atenda aquelas metas traçadas que a Agência Nacional de Água, com as agências reguladoras regionais e locais, vão traçar. Não obrigações sobre água e direito humano, ou seja, então não se avançou nesse aspecto. Qual é, de fato, a autonomia e o poder das agências reguladoras para tratar o tema? De fato, não há. Você precisa de ter uma combinação de executivo local, executivo estadual e assembleias ou câmaras para fazer a legislação funcionar e viabilizar as parcerias das agências reguladoras. Obviamente que, via agora as mudanças na legislação federal, com uma indicação e com a criação de consórcio, talvez isso facilite você prever, no momento da nova regulamentação, da regulação, das concessões, que haja, de fato, ações nesse sentido de promover a tarifa social da água. Grande dependência das companhias estaduais na modelagem, operação, monitoramento da TSA, inclusive de custo, inclusive na prestação de contas, né? Infelizmente, é uma realidade de fragilidade do sistema como um todo. Faltam instrumentos que garantam transparência para fiscalização e controle para a sociedade, isso é muito importante. A participação decisiva, inclusive no planejamento, na prestação de contas. Dúvidas sobre a efetividade do público-alvo. Será que está chegando a todos, em todos os momentos? Dificuldade de se estabelecer regras para saída. É pelo consumo, pelo aumento da renda? É por permanência? É por uma combinação? Qual que é a regra? É por tempo de permanência? Indefinições também de responsabilidades e fontes de financiamento de cada governo, ou seja, a tese de que deve ampliar as leis e formas de custear alguma parcela, ou isso vai ficar sempre só via tarifa. Então são questões que eram um propósito também do trabalho trazer, além de E para finalizar, só mais alguns itens aqui, que as conclusões, que um conjunto de normas básicas em termos de diretrizes estão estabelecidas e que essas normas permitem mecanismos e instrumentos que suportam ações das agências reguladoras, do Ministério Público e da Justiça no reconhecimento da água como direito humano, da água do saneamento como um todo, aí eu estou falando água, vamos entender água e esgotamento sanitário. Eu tive que deixar fora os outros componentes do saneamento. Ou seja, eu estou dizendo que do ponto de vista do comando de controle e do incentivo, as diretrizes estão dadas. A necessidade de uma governança e participação efetiva nos foros deliberativos de saneamento para promover fiscalização e etc., e definições sobre a TSA. A legislação brasileira admite subsídios tarifários para a TSA, então, dependendo do agente, nós temos que avançar nisso, com transparência e forma de controle operacional. O foco em investimento nas infraestruturas de municípios e usuários sem capacidade, isso está meio dado para a legislação, precisa ganhar escala, precisa ter soma de esforços, colocar a academia no meio, mais estudos. Para soluções via TSA e soluções com perfil semelhantes, é primordial também que se admita o acesso à água como direito humano. Então, isso tem que aparecer aqui no marco regulatório, tem que aparecer mecanismo de viabilização financeira e operacional da TSA. Eu agradeço a atenção e o paper fica à disposição de todos. Muito obrigado. Muito obrigado, Gesmar. Excelente trabalho. O segundo trabalho que iremos apresentar é intitulado Tarifa Social na Região Metropolitana de Campinas,
de autoria de Maria Flávia de Araújo Gotardello e Patrícia Rodrigues Samora. Olá, eu sou Maria Flávia Gotardello, mestranda em Arquitetura e Urbanismo no programa de pós-graduação da PUC Campinas e integrante do grupo de pesquisa Políticas Territoriais e a Água no Meio Urbano. O trabalho era apresentado, intitulado Tarifa Social na Região Metropolitana de Campinas, foi escrito em coautoria com a orientadora do mestrado, professora doutora Patrícia Rodrigues Samora, que é docente pesquisadora no mesmo programa e integra o mesmo grupo de pesquisa. Esse trabalho apresenta alguns dos resultados obtidos durante o desenvolvimento do projeto de pesquisa de mestrado chamado Planos de Saneamento na Região Metropolitana de Campinas, Modelos de Gestão e a Garantia de Acesso ao Serviço em Situações Emergenciais. Os serviços de abastecimento de água e os demais componentes de saneamento básico são regulados pela Lei Federal 11.445, que estabelece as diretrizes nacionais para os serviços. Mesmo diante da regulamentação legal, o direito humano à água, que garante a todos o acesso em quantidade e qualidade suficiente e de maneira acessível física e economicamente, não aparece de modo expresso na Constituição Federal. Entende-se, no entanto, que ainda que não esteja previsto na legislação nacional, é consequência de outras garantias constitucionais, como a saúde, moradia e meio ambiente ecologicamente equilibrado. No Brasil, porém, os dados do INES de 2019 demonstravam que 97,1% da população brasileira total tinha acesso aos serviços de abastecimento de água, o que significa dizer que milhões de brasileiros convivem com o déficit desse serviço. Entende-se que a desigualdade no acesso à água é fruto do processo de urbanização brasileira, marcada por disparidades socioespaciais, ineficiência e grande degradação ambiental. A população mais pobre, que habita os assentamentos precários e locais distantes dos centros urbanos, onde a infraestrutura urbana é inexistente ou precária, é a que sofre com o déficit no abastecimento de água. Isso porque podem habitar os espaços urbanos onde um serviço ainda não foi implementado, ou também porque não têm condições de arcar com os custos da tarifa, o que pode levar à interrupção do fornecimento de água conforme previsto na lei. Em razão da problemática envolvendo a capacidade econômica dos usuários dos serviços de água, a literatura correspondente defende a importância de haver garantia do abastecimento mínimo gratuito entre 4,5 até 6 metros cúbicos para as famílias inscritas no CAD único, considerando o volume mínimo de 50 a 100 litros por dia e por pessoa, conforme recomendado pela ONU, e uma família entre 3 e 4 pessoas. A partir de 6 metros cúbicos seriam aplicadas as tarifas sociais, cobrando-se mais dos usuários que têm mais capacidade de pagamento e menos daqueles que têm menos capacidade. É uma forma de enfrentar as desigualdades sociais e de efetivar o princípio da igualdade, por meio do qual os iguais devem ser tratados de forma igual e os desiguais de modo desigual na exata medida de suas desigualdades. Essa forma de subsídio é prevista na Lei Federal e deve ser estruturada de modo que os valores tarifários não ultrapassem 3% da renda mensal familiar, mesmo após o consumo do mínimo recomendado pela ONU. Além disso, para aumentar a cobertura de atendidos pela tarifa social, defende-se a utilização do CAD único, de maneira que os inscritos nesse programa federal sejam automaticamente cadastrados no direito à tarifa social. O trabalho apresentado adota como recorte territorial a região metropolitana de Campinas e tem como objetivos específicos demonstrar o nível de abrangência da tarifa social nos municípios que integram essa região, comparando-os com o número de famílias inscritas no CAD único, e identificar se o valor da tarifa social corresponderia a menos de 3% da renda familiar mensal. Como resultado, esperou-se identificar se a política tarifária adotada nos municípios da região metropolitana de Campinas atende às pessoas que não têm condições de arcar com os custos das tarifas normais. Como método, foi construído referencial teórico sobre o direito humano à água e a importância da tarifa social na promoção desse direito. Foram abertos procedimentos administrativos por meio da Lei de Acesso à Informação junto às prestadoras de saneamento integrantes da administração pública direta e indireta, atuantes nessa região metropolitana,
visando obter o número de famílias beneficiadas pela tarifa social. Para as concessionárias foram encaminhadas solicitações via ouvidoria requerendo essa mesma informação. Também foram coletados dados junto ao CadÚnico, identificando o número de famílias inscritas nos municípios que integram a região metropolitana. Os valores tarifários de cada cidade foram obtidos junto à agência reguladora ARES-PCJ. Os dados foram apresentados por meio de tabelas. Aqui é apresentada a região metropolitana de Campinas, localizada no estado de São Paulo, sendo composta ao todo por 20 municípios. Americana, Arthur Nogueira, Campinas, Cosmópolis, Engenheiro Coelho, Olambra, Hortolândia, Indaiatuba, Itatiba, Jaguariúna, Montemor, Morungaba, Nova Odessa, Paulínia, Pedreira, Santa Bárbara do Oeste, Santo Antônio de Posse, Sumaré, Valinhos e Vinhedo. Dentre os dados obtidos, os primeiros estão evidenciados na tabela 1, que foi dividida em partes para possibilitar melhor visualização. O dado referente ao número de famílias beneficiadas pela tarifa social é de julho de 2021 e são comparados aos dados de junho de 2021 do Ministério da Cidadania. Nessa primeira parte, vemos que os municípios de Cosmópolis e Engenheiro Coelho não possuem tarifa social. Nestas cidades, há precariedade nas periferias urbanas, segundo o Centro de Estudos da Metrópole, e ambas mesclam regiões de vulnerabilidade muito baixa, baixa e alta. No caso de Engenheiro Coelho, os assentamentos precários coincidem com as áreas de vulnerabilidade alta, conforme informações apresentadas pela Agência Metropolitana de Campinas. Entende-se, então, que é importante que a tarifa social seja instituída nestes municípios. Os demais municípios dessa primeira parte da tabela possuem tarifa social, mas o nível de atendimento está bem abaixo do número de inscritos no CadÚnico. Campinas, que é o município sede da região metropolitana, apresenta o maior grau de atendimento, com índice acima de 70% se comparado ao CadÚnico. É município que também apresenta precariedade habitacional e vulnerabilidade social, especialmente na porção noroeste, próxima a Sumaré e Hortolândia, e na região sul, onde está concentrada a maior parte dos assentamentos precários e favelas. Já nessa segunda parte, vê-se que apenas Jaguariúna não possui tarifa social e que Nova Odessa, apesar da aprovação pela ARES-PCJ, ainda não implementou de fato. E mesmo que já tivesse implementado, o número de famílias que seriam beneficiados não contempla a totalidade dos inscritos no CadÚnico. Jaguariúna apresenta uma situação curiosa, que quando da abertura do procedimento administrativo foi informado que o município não possui tarifa social. Contudo, em consulta ao site da agência reguladora ARES-PCJ, verificou-se que em 2017 foi aprovada a categoria residencial social para o município e desde 2018 essa mesma agência determinou que a tarifa social passasse a ser obrigatória nos municípios associados. Jaguariúna ainda consta como um município associado e, portanto, estaria submetida às resoluções aprovadas. No entanto, a tarifa social não é aplicada. Montemor, apesar de ter tarifa social, tem baixo índice de atendimento, o que se considera preocupante, vez que se trata de município com índices altos de vulnerabilidade social. Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, em 2010, essa cidade tinha 31,4% da população total em alta vulnerabilidade. É considerada como uma cidade dormitório da população de baixa renda, sendo que o eixo Hortolândia-Montemor promoveu a expansão de loteamentos populares, formando bairros dormitórios com provimento precário de infraestrutura urbana. É a cidade que recebe a expansão de municípios como Campinas e Hortolândia e tem um dos maiores índices de população em precariedade, segundo o Centro de Estudos da Metrópole. O restante do quadro segue a mesma lógica, com níveis baixos de atendidos pela tarifa social quando comparado com o CadÚnico. Valinhos e Vinhedo são municípios de baixa vulnerabilidade social, marcados pela presença de empreendimentos e serviços voltados para a população de renda média e alta. São consideradas como cidades dormitórios da população mais rica. E apesar da existência da tarifa social, são cidades que têm um dos índices de atendimento mais baixo quando considerados ao CadÚnico. Sumaré, por outro lado, é um dos municípios com maior vulnerabilidade socioespacial e está entre os que mais possuem inscritos no CadÚnico.
Segundo o Índice Paulista de Vulnerabilidade Social, em 2010, 16,2% da população desse município vivia em setores de vulnerabilidade alta e 2,5% em vulnerabilidade muito alta. Esse município é um dos que mais possui número relativo de assentamentos precários localizados em torno da rodovia Anhanguera. Também é considerado como cidade dormitório, mas dessa vez da população de baixa renda. Não se sabe quantas pessoas são beneficiadas pela tarifa social em Sumaré, já que a prestadora de saneamento não respondeu ao requerimento. A próxima tabela, que também foi dividida em partes, traz os valores tarifários adotados em cada município para identificar se ultrapassam 3% da renda familiar. Para a elaboração da tabela, foi considerado o consumo mínimo de 50 litros por dia por pessoa, uma família integrada por 4 pessoas, um mês de 30 dias. Adotando esses parâmetros, o consumo seria de 6 metros cúbicos. Também foi adotado como parâmetro o salário mínimo vigente em 2021, que é de R$ 1.100. Nessa primeira parte, vê-se que apenas em Cosmópolis o valor da tarifa praticada ultrapassa 3% da renda familiar, dentro do exemplo adotado no trabalho, o que indica a necessidade de elaboração da tarifa social no município. Engenheiro Coelho, que também não adota tarifa social, não ultrapassa 3% da renda familiar no exemplo. Contudo, uma família de 4 pessoas, que consome somente 6 metros cúbicos de água por mês, em situação de extrema pobreza, cuja renda per capita familiar mensal é de até R$ 89, teria mais de 5,9% da renda mensal consumida para pagamento da conta de água. O mesmo acontece em Nova Odessa, que também não tem tarifa social. Uma família de 4 pessoas, em situação de extrema pobreza e consumindo o mínimo para se viver com dignidade, gastaria 8,8% de sua renda para pagamento da tarifa total. Nessa última parte, vê-se que Valinhos, apesar da existência da tarifa social, o valor tarifário consumiria pouco mais de 3% da renda familiar mensal de uma família com 4 pessoas com renda de um salário mínimo. Ainda que as demais cidades estejam abaixo de 3%, é importante apontar que para as famílias que possuem renda mensal abaixo de um salário mínimo, como as que estão em situação de extrema pobreza, com renda per capita mensal de R$ 89, a tarifa social dos serviços poderá consumir mais de 3% da renda de família integrada por 4 pessoas, como é o caso de todas as cidades da região metropolitana de Campinas, exceto o município de Americana, no qual estas famílias teriam que despender 2,8% de sua renda familiar mensal. Por meio dos quadros apresentados, concluiu-se que na região metropolitana de Campinas, todos os municípios necessitam ampliar o nível de atendimento da tarifa social a partir dos dados presentes no CAD único, adotando como meta todos os que estão cadastrados nesse programa governamental. Entende-se que os municípios e as prestadoras necessitam acordar uma maneira de automatizar o enquadramento dos usuários inscritos no CAD único no subsídio tarifário. Em relação aos valores, concluiu-se que é importante uma reestruturação para criar outras categorias que tragam maior diferenciação da tarifa social segundo os critérios socioeconômicos. As categorias devem priorizar a realidade social em detrimento do nível de consumo dos usuários, cobrando mais daqueles que podem pagar mais e menos daqueles que podem pagar menos. Dessa forma, seria possível efetivar o princípio da igualdade, tratando os desiguais desigualmente na exata medida de sua desigualdade. Agradeço a CAPES pela bolsa que possibilitou o desenvolvimento da pesquisa e aqui apresento as referências bibliográficas. Muito obrigada. Parabéns, Maria Flávia, pelo trabalho. O terceiro trabalho a ser exibido é intitulado Tarifa Social de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, efeitos do critério de elegibilidade sobre os indicadores de pobreza hídrica, e é de autoria de Camila Isabel de Menezes Fraga e Conceição de Maria Albuquerque Alves. Olá a todos, eu sou a Camila
Venho aqui apresentar o trabalho Tarifa Social de Abastecimento de Água e Esgoto Sanitário, efeitos do critério de elegibilidade sobre os indicadores de pobreza hídrica. Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Conceição de Maria Albuquerque Alves, docente do Programa de Tecnologia Ambiental e Recursos Hídricos da UNB, da qual sou aluna e sou também docente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia, do campus Colorado do Oeste. Como nós já sabemos, a água potável e o saneamento são direitos formalmente explícitos, né, pela Organização das Nações Unidas. O fornecimento de água potável, ele tem cunho social e político já consolidado na literatura em vista da prevenção de agravos e doenças, promoção do desenvolvimento regional, redução do absenteísmo, entre outras. A capacidade de pagamento, ela é o aspecto social do abastecimento mais claramente ligado aos preços da tarifa, porque o consumidor, ao ter dificuldade em arcar com o preço da tarifa que lhe é imposta pelo sistema, ele pode, se tiver a oportunidade, procurar fontes de água menos seguras ou mesmo reduzir o seu consumo. Na literatura, a gente encontra os termos acessível e acessibilidade, que neste trabalho foram traduzidos como acessibilidade econômica e se referem ao comprometimento da renda familiar com os serviços de água, esse comprometimento em termos percentuais, tudo bem? Só que esse limite de comprometimento, ele não está aí consolidado na literatura. A gente encontra trabalhos em que a sugestão do comprometimento é de até 3% da renda familiar e que, se ultrapassado, aquela família é considerada pobre em água, enquanto a gente já tem outros limiares que podem ir de 3% quando a gente pensa apenas no abastecimento de água e de 5% quando nós temos água e esgotamento sanitário. 5% foi a métrica considerada nesse trabalho porque fizemos considerando a população do Distrito Federal, onde os serviços abarcam a maior parte da população. A maior parte da população pode contar aí com os serviços. Esse trabalho é considerado, o tema do trabalho é considerado de relevância porque o marco legal do saneamento básico, ele se omitiu do comprometimento, mesmo que atualizado, né, ele se omitiu do comprometimento público da água potável e do saneamento como um direito humano. Então, as questões acerca da acessibilidade econômica, e mesmo que seja acessibilidade em relação ao volume mínimo de água e esgoto, elas ainda não têm grande relevância em termos de discussões no nosso cenário, e a gente também não tem literatura para poder embasar essas discussões. Então, percebendo essa lacuna, decidimos por fazer esse trabalho. Então, nosso objetivo geral foi discutir a acessibilidade econômica da população do Distrito Federal para o volume mínimo de água e esgoto, considerando aí a métrica de 5%. Secundariamente, nós discutimos os efeitos da alteração do mecanismo de identificação da população economicamente vulnerável com relação à pobreza hídrica. A nossa metodologia, ela foi dividida praticamente em 3 etapas. Então, num primeiro momento, nós consideramos qual era a estrutura tarifária da CAESB, que é a companhia que atende o Distrito Federal. Então, essa estrutura tarifária, ela sofreu modificações, o que é tarifa padrão e o que é tarifa social já teve aí outras nomenclaturas, mas, em suma, são subdivisões da tarifa residencial. Então, a tarifa social, é aquela que deveria ser destinada à população que é economicamente fragilizada, dentro do grupo a quem se destina aí a tarifa social. A tarifa residencial, desculpe. Até 2018, a população que recebia esse desconto era a população que atenderia ali aos
aos critérios da CAESB e da DASA, que estão descritos na Resolução 14 de 2011. É um critério de pontuação conforme as características ali do domicílio. E, segundo a ABAR, publicação de 2018, havia 3.694 moradias que recebiam esse desconto tarifário no Distrito Federal, mas havia mais de 74 mil famílias inscritas no programa Bolsa Família. Essas famílias são aquelas em que a renda per capita ela é de até R$ 89, pode chegar até R$ 178 se houver na composição familiar pessoas com idade entre 0 até 17 anos. A partir de 2020, o critério para concessão aí da tarifa social passou a ser o cadastro do titular da conta no programa Bolsa Família. Então, o que a gente considerou foi, no primeiro momento, as famílias que estavam enquadradas na tarifa padrão em 2018, visto que praticamente não havia famílias inscritas, ou o número de famílias inscritas como social era em torno de 0,35% do total de moradias, do total de famílias do Distrito Federal. Então, nós consideramos para 2018 os preços praticados para a tarifa aqui nesse trabalho chamado de padrão, e para 2020 os preços considerados para a tarifa social, supondo que o mecanismo é efetivamente aplicado. Esses valores aí são valores para abastecimento de água, e para valores de esgotamento sanitário, a gente deve considerar 100%, o acréscimo de 100%. Em um segundo momento, nós estimamos a renda e o tamanho médio das famílias com base na pesquisa distrital por amostra de domicílios. Então, nós consideramos quantas pessoas em cada família, consideramos o rendimento de cada pessoa da família, desconsiderando quando havia empregados domésticos ou familiares de empregados domésticos ou pessoas que habitavam ali aquele ambiente porque alugavam um cômodo. E para os dados de 2020, para estimar a renda de 2020, nós fizemos a correção da renda por meio do Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é fornecido pelo IBGE. A renda familiar total, ela foi determinada por meio do somatório da renda de todas as famílias de uma mesma região administrativa, dividido pelo número de famílias que havia ali naquela região. E também fizemos uma análise de agrupamentos das regiões administrativas, considerando o método hierárquico, utilizando o algoritmo de Ward. A nossa metodologia foi verificada por meio da correlação cofonética, que tem por objetivo comparar as distâncias observadas entre os objetos e as distâncias que foram obtidas no processo de agrupamento escolhido, e fizemos aqui um pequeno ajuste com relação ao agrupamento que está exposto no dendrograma, que eu vou falar logo a seguir. Os principais resultados são que a renda familiar do Distrito Federal em 2018 foi uma renda considerada bastante alta em relação até mesmo ao cenário nacional, que foi uma renda superior a R$ 6.500. Em 2020, essa renda corrigida superou R$ 6.800. A gente tem RAs que têm pouca representatividade populacional, pensando no Distrito Federal como um todo, mas que concentram alta renda, que é o caso das RAs Plano Piloto, Sudoeste Octogonal, Jardim Botânico, Lago Norte, Parkway, em que 68% das famílias têm renda familiar superior a 20 salários mínimos, e o maior destaque é para o Lago Sul, em que pelo menos 76% das famílias têm renda superior a esse limite. Por outro lado, a gente tem as RAs Fercal, Recanto das Emas, Riacho Fundo 2, Varjão e Setor Complementar de Indústria e Abastecimento 2, em que a renda familiar média é de até 2 salários mínimos mensais. O agrupamento, o ajuste que foi feito foi a subdivisão do número de um dos agrupamentos, porque considerou Jardim Botânico, Lago Norte, Lago Sul, Parkway, Sudoeste Octogonal e Plano Piloto no mesmo grupo. Mas existem diferenças de tipologia construtiva que podem conduzir a diferenças de consumo de água
principalmente para as RAs Sudoeste Octogonal e Plano Piloto. Então, foi feita aqui essa subdivisão. Sudoeste Octogonal e Plano Piloto foram considerados o agrupamento 1, tem renda familiar de 17 salários mínimos. Jardim Botânico, Lagos Norte e Sul e Parkway tem renda familiar de 19 salários mínimos. O cluster 2, o agrupamento 2, é aquele que se aproxima, está apresentado em amarelo, é aquele que mais se aproxima da renda média do Distrito Federal, que é de 6 salários mínimos, e o agrupamento 3, que é Paranoá, Planaltina, Sobradinho 2, Riacho Fundo 2, Recanto das Emas, Varjão, Ceilândia, Brasilândia, Fercal, Santa Maria, Setor Complementar de Indústria e Abastecimento e Itapuã tem a menor renda média, que foi de 3 salários mínimos mensais, e o maior número de pessoas por domicílio. O coeficiente de correlação cofinética determinado foi de 0,81, então quanto mais próximo de 1, melhor o ajuste. O valor encontrado foi considerado adequado para as pesquisadoras, então demos continuidade ao trabalho. Aqui eu apresento, para quem não conhece, mais ou menos a tipologia construtiva do Distrito Federal, mas na figura 2, em B, nós temos o plano piloto e em C a gente tem o Lago Sul, então a gente percebe que existe uma diferença de tipologia construtiva muito grande. E como a gente já falou aqui do dado de renda média, a gente pode ver que como a renda média do Distrito Federal é bastante alta, a gente acaba dissimulando os problemas que a população de menor renda pode vivenciar com relação ao abastecimento de água e esgotamento sanitário. E que nesse cenário, então, é importante que a gente tenha um mecanismo de identificação do público da tarifa social adequado e ajustado para as diferenças populacionais, justamente com o intuito de minimizar problemas de acessibilidade econômica a esses serviços. Aqui na figura 2A, nós apresentamos a vocês a representatividade de cada RA em relação ao percentual de população do Distrito Federal. Então, a gente tem aqui que a Ceilândia é a maior região administrativa em termos populacionais. Na figura B, a gente tem o número, o percentual dentro de cada RA, né, o percentual de famílias que era considerada pobre em água, porque o comprometimento de renda superava ali os 5%. A gente tem aqui na Ceilândia que ela tem uma grande representatividade em termos populacionais e também em termos de população pobre em água. Mas a gente também tem que Varjão, Fercal, Brasilândia podem não ter uma representatividade populacional tão grande assim, mas são muito representativos em termos de pobreza de água. Essas RAs fazem parte do agrupamento 3, que é aquele de menor renda e que a gente percebe maiores problemas de acessibilidade econômica. Já no cenário 100, que a gente está supondo que essas famílias têm aí acesso ao desconto da tarifa social porque estão ali inseridas no programa Bolsa Família, a gente percebe que o problema da pobreza hídrica, ele diminui, mas ele ainda existe, e para essas famílias com esses problemas, o Estado precisa precisa encontrar meios e mecanismos para assegurar esse direito a essas populações. Então, a gente sabe que no Distrito Federal existem populações que têm dificuldade de arcar com o preço da tarifa. A gente sabe que a tarifa mínima, ela é uma tarifa que está abaixo do preço de custo da companhia e mesmo assim essas pessoas têm essa dificuldade, então muitas vezes vai precisar de mecanismos que vão além da tarifa social para garantir o acesso dessas famílias. E que nas outras regiões brasileiras, esse tipo de estudo é uma sugestão para que ele efetivamente seja conduzido, porque a gente ter problemas, sim, de acessibilidade física, mas a pobreza hídrica ela pode estar ofuscada, mas ela precisa ser trazida à tona e precisa considerar também os custos das taxas de conexão.
Então, o nosso trabalho, ele estimou a acessibilidade econômica ao volume mínimo de água e esgoto praticado pela CAESB, tanto em 2018 como em 2020, considerando que a tarifa praticada pela CAESB é uma tarifa que se aproxima principalmente da tarifa das demais companhias prestadoras regionais que atuam no Brasil. O impacto da tarifa mínima para a população de alta renda do Distrito Federal, ele foi de 0,2% em relação à renda média dessas populações, mas para aquelas populações fragilizadas ultrapassou a nossa métrica e atingiu o comprometimento médio de 6%, pensando aí no ano de 2018, e com o programa Bolsa Família, a população pobre em água, ela se reduz a 9%, mas nós sabemos que ela ainda existe e que outras medidas são aí necessárias para que esse direito seja efetivamente assegurado a essas famílias. Agradeço a todos vocês que assistiram, me coloco à disposição para contato, para quem tiver alguma dúvida, tudo bem? Podem me escrever e agradeço a que vocês terem assistido. Muito obrigada. Muito obrigado, Camila Fraga. Quando a gente vive num Brasil que deixa de fazer o seu censo de 2020 de maneira irresponsável pelo governo federal, a gente vê o quanto é heróico pesquisas como essa que praticamente garimpa dados para se obter um melhor estudo, um melhor resultado. Meus parabéns, viu? Convidamos aí a todos para participar dos debates e responder perguntas dos autores Maria Flávia Gotardello e Camila Fraga. O nosso querido Gesmar dos Santos, ele teve que se ausentar, ele pediu para disponibilizar o e-mail dele via chat, para que ele possa responder posteriormente as perguntas, tá? Convido aí os autores presentes, a Camila Fraga e a Maria Flávia de Araújo Gotardello, para abrir as câmeras, que a gente vai iniciar as perguntas. Aí eu começo com a Camila Fraga, tá? Como garantir a tarifa social no contexto atual do novo marco regulatório que foca muito no equilíbrio econômico-financeiro dos contratos e pouco no financiamento via orçamento estatal para subsidiar tarifas? A gente lembra aí que a própria lei do saneamento que foi aprovada, ela prevê no seu artigo lá 29 que poderão ser adotados subsídios tarifários e não tarifários para usuários que não tenham capacidade de pagamento suficiente para cobrir o custo integral dos serviços, tá? E no próprio artigo 30 dessa mesma lei, o item, artigo 30, inciso 6, ele fala que a capacidade de pagamento dos consumidores tem que ser levada em conta na estruturação de tarifas e na cobrança dos serviços públicos de saneamento. Como é que o governo pode apoiar nesse sentido, Camila? Já pode? Ou eu aguardo a próxima? Não, eu vou fazendo as perguntas. Então... Pode responder, Camila, por favor. O que eu concordo com a apresentação do trabalho do Gesmar, que foi um levantamento que nós já fizemos. Então, uma dificuldade que a gente percebeu com relação à tarifa social é que existe uma diversidade de considerações para que essa tarifa seja concedida para a população. Então, a gente percebe que precisa unificar e precisa tirar um pouco das barreiras, porque muitas vezes a gente vê critérios de moradia, critérios relacionados ao consumo de energia, tamanho do domicílio, e isso dificulta, tanto para a companhia quanto para as famílias, porque às vezes essas famílias têm problemas de renda, mas que não transparecem devido a um ou outro item que é considerado o pré-requisito. Então, a gente precisa ter um olhar com relação aos critérios, né? E talvez eu acredito que a legislação talvez tenha pecado, aliás, acho que efetivamente pecou bastante, quando não explicitou a garantia da água como direito humano. Então, eu acredito que
há necessidade ainda de unificação dos critérios e dentro das reguladoras, o que a gente percebe é que existem frequentes publicações a respeito do reajuste tarifário, mas muitas vezes poucos estudos a respeito de tarifa social sendo publicados. Então, a dedicação ainda das prestadoras e das reguladoras, ela ainda não está qualificada para ter um olhar para essa população de baixa renda. Isso precisa amadurecer. Obrigado, Camila. Aproveitando até o gancho que você deixou com relação à legislação, eu pergunto para Maria Flávia, o projeto de lei do Senado 505 de 2013, o projeto de lei da Câmara 9543 de 2018, eles estão praticamente parados em sua tramitação enquanto o marco do saneamento voou, né? Que o marco do saneamento ele teve um foco muito mais nas empresas. Esses projetos de lei, eles estabelecem a tarifa social como uma garantia federal, que aí como uma definição federal para isso, eu acho que ele agiria muito bem sobre os estados, né? Como é que a gente garante a aplicação dessa tarifa, ou como a gente cobra o poder público, tá? A instituição de novas leis, para que a gente possa defender aqueles que não têm capacidade de pagar tarifa, especialmente aqueles que na pandemia ficaram desempregados, que não há qualquer previsão aí de seguro garantia para pagamento dessas tarifas, porque muito se fala em média de renda, mas pouco se fala na quantidade de desempregados e a sua capacidade de pagamento dessas tarifas. Como é que a gente lida com isso, Maria Flávia? Oi, Marcelo, boa tarde. Então, eu tenho as minhas dúvidas se a existência de uma legislação que obrigue por si só seja a solução para aquilo que a gente encontra como um problema. Porque, assim, não é uma legislação federal, mas se você observar que a agência reguladora coloca como um dever e uma obrigação, em tese todos os municípios que são associados deveriam seguir. Então, às vezes eu fico na dúvida se o fato de existir uma obrigatoriedade seria a solução. Eu penso que passa por uma questão de fiscalização e talvez de imposição de sanções administrativas para os municípios que descumprem e não colocam a tarifa social ou qualquer outro tipo de subsídio, porque a lei fala em subsídio tarifário, não necessariamente tarifa social. Não coloca as outras opções. Então, eu acho que seria mais uma questão de fiscalização da parte das agências reguladoras de impor também sanções, enquanto você não disponibiliza esse subsídio, talvez alguma sanção para diminuir o número de recursos até você colocar a tarifa. Eu tenho as minhas dúvidas mesmo em relação à obrigatoriedade legal. Mas, ao mesmo tempo, se não tem uma fiscalização da agência reguladora, a gente precisa de um Estado mais presente, de um governo federal mais presente, teria que partir dele. Então, eu fico um pouco dividida. E eu acho que um dos problemas é a ausência de abastecimento mínimo gratuito, né? Eu acho que para algumas famílias, para algum determinado tipo de renda, tinha que a lei obrigar o abastecimento mínimo gratuito, não só o subsídio tarifário. É interessante essa colocação, Maria Flávia, porque em alguns aspectos da própria Câmara já se discutiu lá atrás a renda básica de cidadania como uma garantia de exercício pleno da cidadania por parte daqueles que não têm renda, tá? E sendo a água essencial, talvez também um mínimo, uma quantidade mínima fornecida de maneira gratuita, é o suficiente para garantir a subsistência das pessoas e assim garantir a cidadania mínima para aquelas famílias, né? Com relação a Camila, o que você acha, por exemplo, da participação social, uma participação social maior? Eu estendo para Maria Flávia também, tá? Os agentes sociais, as ONGs, a sociedade civil organizada
servir de enfrentamento ou de fiscalização para que essas ações que estão colocadas na legislação como poderá, elas possam ser muito mais deverá, né? O que vocês acham aí, Camila, Maria Flávia, da importância da participação social para pressionar os governos ao exercício pleno aí dessas garantias? Camila? Quando a gente fez o trabalho, né, do Distrito Federal, e por causa da mudança da estrutura tarifária, a gente percebeu claramente que tanto a companhia quanto a prestadora tinham plena ciência de que tinha população economicamente fragilizada, todo mundo tinha ciência disso, e todo mundo, e por outros documentos da prestadora, que houve uma necessidade de reestruturação da tarifa justamente porque os subsídios eles estavam sendo entregues aos consumidores de maiores volumes e não aos consumidores de baixo volume. Então, essa participação social ela é necessária porque muitas vezes as prestadoras e reguladoras têm ciência das suas práticas, mas isso não vem para o cenário. Então, a gente precisa trazer à tona esse problema e deixar claro para a maior parte da população, cientizar a população e sensibilizar, e dar voz para essas pessoas. Então, quando a gente publica o trabalho, quando a gente vem, talvez aqui, quando a gente divulga os dados que a gente tem, a gente está dando voz, a gente está criando um movimento que precisa existir para alterar esse cenário. Obrigado, Camila. Maria Flávia? Eu concordo com a Camila. Aqui em Campinas, por exemplo, teve uma fundação que fez uma pesquisa com as lideranças das comunidades vulneráveis da cidade para perguntar quais foram as maiores dificuldades encontradas durante a pandemia. E vários desses bairros, várias lideranças responderam que o saneamento, o abastecimento de água era um desses problemas. Então, considerando que essa é a população que conhece a sua própria realidade, sabe onde é que está o problema, eu acho que a participação delas, no sentido de sensibilizar e de conscientizar a respeito dos seus direitos, eu acho que é bastante crucial. Inclusive, quando você vai fazer o planejamento mesmo do setor, o Plano Municipal de Saneamento tem que ter como ator social, um dos principais, essas comunidades vulneráveis, para que o planejamento deixe de ser algo técnico e passe a incluir esses lugares onde realmente não tem, ou onde, sei lá, o acesso é intermitente, por exemplo, ou onde as pessoas têm mais dificuldade de pagamento, para incluir no planejamento obrigações para as prestadoras no sentido de garantir água para essas pessoas que não têm. Então, acho que a participação social é importante. E voltando um pouco no que você falou da alteração de que a lei tem que passar a colocar a palavra deverá e não poderá, eu acho que é importante e acho que mais do que isso tinha que ser retirado o artigo que permite a suspensão do serviço de abastecimento de água em caso de não pagamento, justamente por se tratar de um serviço público essencial, né? Enquanto eu fazia estágio num dos serviços públicos de estágio que eu fiz na graduação em Direito, a gente pegava várias pessoas que estavam com problema, aqui com a Sanasa, no caso, em Campinas, de não pagamento da tarifa e que estavam sofrendo várias interrupções. E a nossa linha era de que não podia interromper, a gente entrava com um processo para tentar impedir ou para tentar reverter a interrupção, justamente por se tratar de um serviço público. Mas a lei peca nesse sentido, porque a lei permite que isso seja feito. Então, acho que talvez mais do que colocar o deverá, seria retirar essa permissão de interromper o serviço de água. Muito interessante essa observação. A gente, na prática, observa muito que a Justiça e o Ministério Público têm sido muito sensíveis nesse sentido, né? Eu já vi algumas ações prosperarem, principalmente de camadas muito pobres, no sentido de travar essa suspensão, né? Mas isso daí são casos isolados também. A Laiana Ferreira, ela coloca uma observação aqui: durante a pandemia, algumas companhias estabeleceram algum tipo de política de isenção e suspensão desse corte de fornecimento.
talvez isso já demonstre ser possível, né? Porque a pandemia ela nos mostrou aí que é possível uma série de coisas que a gente nem imaginava, até eventos como esse, né? Online, 100% online. O que vocês acham disso, Camila, Maria Flávia? Então, eu fiz um pouco disso no meu projeto de pesquisa aqui do mestrado. A gente pesquisou o que a Sanasa fez aqui em Campinas e ela colocou essa isenção tarifária para os usuários que consumissem até 10 metros cúbicos por mês. E só que depois esse valor ia ser cobrado futuramente, dividindo esse valor que não foi cobrado em parcelas. Então, assim, não cobramos, mas vamos cobrar mais para frente. E a outra cidade que a gente pesquisou, que é atendida pela Sabesp, no processo administrativo que eu abri, perguntando para a Sabesp quais foram as medidas para a pandemia adotadas naquela cidade em específico, a isenção total não apareceu como medida para aquela cidade, muito embora aquela medida conste no site da Sabesp como uma das coisas que estavam sendo feitas por ela para o combate à pandemia, mas não foram feitas em todas as cidades que são atendidas pela Sabesp. Então, no Distrito Federal, a ação da prestadora foi basicamente divulgar bastante o mecanismo de acesso à tarifa social, permitir que isso fosse feito, inclusive, a solicitação por aplicativo de celular, né? Então, facilitou nesse sentido. Também suspendeu o reajuste previsto e suspendeu o corte do abastecimento de água também. Essa prática também aconteceu. Talvez eu tenha alguma preocupação, pedir alguns dados para eles, mas estou aguardando, porque é o seguinte, quando houve a alteração do mecanismo tarifário, houve uma redução do volume mínimo de água, que passou de 10 para 7, porque houve um estudo prévio demonstrando que havia consumidores de localidades de baixa renda que, com a nova estrutura tarifária, eles teriam uma redução de até 40% do preço da água. Mas com a pandemia, com essas pessoas, talvez até ficando por alguns momentos um pouco mais em casa, a gente não teve acesso à divulgação se esse desconto acabou sendo, se essa alteração da estrutura tarifária acabou sendo efetiva. Então, isso eu ainda quero descobrir com outras pesquisas e outras publicações. Mas, pelo menos, a suspensão do corte, ela aconteceu. Obrigado, Camila. 1 minuto para você, para suas considerações finais. Bom, eu gostaria que as pessoas tivessem maior olhar para as questões de acessibilidade econômica e considerassem, e que todos que estão aqui presentes, ou pelo menos parte, começassem além de trazer esse olhar para a acessibilidade, traga para a pesquisa, traga para os eventos, para as revistas, vamos trazer isso para a discussão da sociedade. Isso é muito importante. É dessa forma que a gente pode trazer maior segurança para as pessoas que são mais prejudicadas economicamente. Obrigado, Camila. Maria Flávia, 1 minuto. Eu queria agradecer vocês pela atenção e ao evento por disponibilizar esse tempo para a gente apresentar as pesquisas e apontar essa importância mesmo de trazer para a população eventos desse tipo e fazer com que essas pessoas participem mesmo, porque às vezes são pessoas que não têm conhecimento dos direitos que têm. A gente vê que às vezes a própria tarifa social não é amplamente divulgada, os requisitos que são necessários não são de fácil acesso, às vezes a população não fica sabendo o que ela precisa fazer para atingir esse direito. Então, acho importante que a gente continue na luta por eles e tente trazer essas pessoas para mais próximos do mundo acadêmico, das universidades. Marcelo, só abre seu som, por gentileza, seu som está fechado. Tá. Muito obrigado, Camila, Maria Flávia. Nesse momento, temos o prazer de apresentar a primeira manifestação cultural. Convido a todos os participantes de acompanhar. Será um número de autoria de Rafael Pessoa,
mestrando em saneamento da Universidade Federal de Minas Gerais e integrante do INCT, ETS Sustentáveis. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água pra sede ou pra cozinhar. Tratar esgoto pra não definhar. Direito humano. Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Quem não pode pagar pela água, quem não pode pagar, limpa a fossa, o que faz? Direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. Água distante, quem será que traz? É a mulher das zonas rurais. Direito humano, direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os banheiros para quem é trans, insegurança, sofridas manhãs. Direito humano, direito humano é pedir demais. Água e esgoto são essenciais. E os quilombolas, diferenças culturais. Água e esgoto devem ser plurais. Direito humano serve pra todos. Inclusão sem discriminação. Política pública, vamos publicar. Direito humano, venha cá. Muito obrigado a Rafael Pessoa. Vamos fazer um intervalo aí de 5 minutos, retornando agora às 3h25, ok?
Estamos de volta no Encontro Nacional pelos Direitos Humanos à Água e Saneamento, EDRAS, promovido pelo ONDAS, Observatório Nacional das Águas e Saneamento. Convidamos a todos agora para a apresentação do relato A Luta contra a Privatização dos Serviços de Saneamento e Água de Esgoto em Ouro Preto, Fora Saneouro, de Eduardo Evangelista, da Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto, APAOP. Lembramos que os participantes podem encaminhar perguntas usando a função do ícone aqui embaixo, o QIA, que aparece na barra inferior da tela do Zoom. Olá, eu sou a Laura Rocha, estou aqui hoje junto com o Du Evangelista. Nós somos moradores da cidade de Ouro Preto, em Minas Gerais, e vamos contar um pouco para você sobre a luta contra a privatização dos serviços de água e esgoto no nosso município, o Fora Saneouro. A Saneouro é uma empresa sul-coreana que ganhou o processo de licitação da concessão de água e esgoto aqui no município de Ouro Preto. Mas antes de falar sobre a luta contra essa empresa, nós vamos mostrar um pouco sobre o que é o município de Ouro Preto. Essa imagem mostra bem os limites do município de Ouro Preto, destacado em linhas verde clara. Ouro Preto tem uma extensão territorial muito grande, são mais de 1.200 km² de área, e aqui a gente se encontra no divisor de bacias, de duas grandes bacias hidrográficas de Minas Gerais, a bacia do Rio Doce e a bacia do Rio das Velhas. Na imagem, a gente consegue ver uma linha amarela, mais tênue, que mostra exatamente esse divisor de bacias, do Rio das Velhas, do Rio Paraupeba, que vão se juntar com o Rio São Francisco. E, para o outro lado, a bacia do Rio Doce. Quando se fala no município de Ouro Preto, as imagens que vêm à cabeça são somente do centro histórico, da antiga Vila Rica, que está circulada aqui em amarelo. Mas o município é muito grande e nós temos mais 12 distritos que estão destacados aí nas estrelinhas vermelhas. Também aqui em Ouro Preto a gente sofre muito com o ataque das minerações nos nossos aquíferos. Nós temos áreas de mineração na região de Miguel Burnier, Engenheiro Correia, e do outro lado, na região de Antônio Pereira, onde a gente teve o crime da Samarco. Então a água também é muito utilizada pela mineração sem seus devidos cuidados. Vamos falar um pouco aqui sobre o resumo da gestão política da água e esgoto aqui em Ouro Preto nos últimos 38 anos. A gente tem uma primeira fase, que vai de 88 até 2004, onde a gestão era feita de uma administração direta, ou seja, a prefeitura, com seus servidores públicos, fazia a gestão da água e esgoto no município. Em 2005, houve uma mudança, passamos a ter uma administração indireta com a criação do SEMAI, o Serviço Municipal de Água e Esgoto do município. Então, ele foi criado em 2005. Em 2009, foi criada a TBO, que foi uma tarifa básica operacional que servia para dar sustentação ao dia a dia do SEMAI. E também, em 2011, dentro dessa mesma gestão, foi feita a tarifação por hidrometração e consumo. O problema é que essa lei de hidrometração ela veio em 2011 e logo em 2012 a gente teria uma eleição. E aí o prefeito não quis fazer hidrometração por questões eleitorais. Porém, ele perdeu a eleição, veio o Zé Leandro em 2013 e continuou com a administração indireta através do SEMAI. Ele institucionalizou o Plano Municipal de Saneamento, porém não fez nenhum processo de taxar por consumo. E isso causou o sucateamento do SEMAI, que foi se arrastando. E em 2017 muda a gestão, entra o prefeito Júlio Pimenta, que faz a concessão para o contrato da Saneouro. Nesse governo, a gente teve a regulamentação dos serviços que antecedeu a licitação da concessão que aconteceu em 2008 e 2019. Em 2021 a 2024, que é a atual gestão que a gente tem do prefeito Ângelo Osvaldo, ele começa com a concessão da Saneouro e a primeira ação que ele faz é a extinção da ARCEOP, que era a agência reguladora do serviço. E somente 4 meses depois ele vai fazer um convênio com a ARISP, que é a agência reguladora intermunicipal. Então a gente ficou vários meses aí sem nenhuma regulação do serviço e a empresa trabalhando por conta própria. E nessa gestão tivemos já a entrega do relatório da CPI, que também é um fator importante para a nossa luta aqui contra a privatização.
A gente sabe que o prefeito fez toda a sua campanha em cima desse processo de encerrar o contrato com a Sanioro e voltar com o SEMAI. Então, a nossa luta vai muito para poder cobrar essa promessa de campanha também do atual prefeito. Bem, sobre o edital, ele foi lançado em 2018, em setembro de 2018, depois ele foi suspenso um mês depois, teve um edital retificado em dezembro de 2018, depois teve uma segunda republicação em março de 2019, e a sua homologação só foi acontecer em julho de 2019, ou seja, quase um ano de processo de licitação, e o que a gente tira dele que foi um edital muito controverso, com diversos pedidos de impugnação pelas empresas que participaram. Ele fazia referência a uma agência reguladora que não existia. A versão inicial do edital estipulava o pagamento de uma outorga. Já a versão final, essa outorga desaparece sem nenhuma contrapartida para o município. Em janeiro de 2020, inicia o processo de atuação da Sanioro, com a ordem de serviço emitida em janeiro de 2020. A gente já identifica, a partir daí, um tratamento precário da água, que a gente pode ver nas imagens, a má qualidade da água entregue pela empresa Sanioro. Água com muita turbidez, água barrenta nas caixas d'água e nas torneiras. Então, a gente vê a má qualidade de prestação do serviço, porque a empresa só está focada em fazer a hidrometração para já iniciar a cobrança por consumo. E dentro desse período ela começou a fazer simulações das contas nas residências que ela já tinha instalado os hidrômetros, e a gente vê aqui embaixo uma imagem de uma conta onde a simulação mostra que o cidadão pagava R$ 44,00 de taxa, e com a simulação ele vai passar a pagar R$ 1.482. Então, esse valor exorbitante das contas levou a uma comoção social muito grande da população, que se viu sem condições de pagar a conta nesse valor apresentado pela empresa. E essa comoção social gerou uma movimentação também na Câmara de Vereadores com a instauração da CPI. A partir daqui, a Laura vai apresentar a luta nas ruas contra a privatização. Bom, com essa contextualização, não é exagero dizer que a população está mobilizada e que nós estamos vivendo no nosso município uma situação que podemos chamar da guerra da água, nas mesmas proporções da guerra da água que aconteceu em Cochabamba, né? A qualidade do serviço ruim, a gente não ter recebido nenhuma contrapartida, nenhuma outorga da empresa, né? O município não ter recebido isso em troca, as simulações absurdas, o prefeito, a promessa de campanha do prefeito e a própria situação da CPI. Então, nós temos uma população bastante mobilizada e bastante organizada. Temos, inclusive, 3 grupos políticos que têm tentado organizar, cada um à sua forma, cada um com a sua visão, com a sua maneira de tocar, né, e de organizar a luta da população. Temos também vivenciado isso no município. E aí aqui a gente consegue ver, desde maio tem acontecido manifestações de rua, mensalmente, além de reuniões nos bairros, as populações também nos bairros estão organizadas tentando barrar a hidrometração, né, entendendo que essa é uma estratégia importante, né, de barrar a hidrometração, porque a empresa, chegando aos 90%, ela passaria a cobrar por um consumo de forma injusta, como foi mostrado ali naquele exemplo daquela conta. Então, essa grande manifestação que aconteceu, inclusive congregou esses diferentes grupos, foi no dia do aniversário do nosso município, dia 8 de julho, né? E aí a imagem mostra bastante a mobilização popular contra a privatização. Aqui também a gente consegue observar o acampamento que foi realizado na Praça Tiradentes, né, que é uma referência internacional. Então, vocês conseguem digitar aí no Google vários meios de comunicação divulgando essa manifestação, essas manifestações populares, esse acampamento na Praça Tiradentes. E aqui a gente consegue verificar também a divulgação do ato que aconteceu em agosto, chamado pelo grupo do Comitê Central de Mobilização, que congrega aí diferentes partidos, sindicatos e grupos políticos da região. Aqui foi o dia da entrega da CPI.
em outubro, e foi um dia bastante importante. Com essas imagens vocês conseguem ver que tinham centenas de pessoas nas ruas, junto com os vereadores que tocaram essa CPI, e é muito importante dizer que o relatório da CPI destaca exatamente o que a população já vinha reivindicando, né? Então, como está destacado aí em amarelo, a CPI recomenda a anulação da concorrência pública do contrato de concessão, devido às irregularidades encontradas. E a CPI também, em seu relatório, aponta que a assunção dos serviços pela administração pública deve ser feita. Então, é tudo que a população estava reivindicando, tudo que a população esperava, inclusive, do prefeito que foi eleito. Nós temos também um grupo que tem organizado a mobilização popular, que é o Comitê Sanitário de Defesa Popular, que organizou essa estratégia de barrar a hidrometração e que foi bastante vitorioso aí, porque a empresa previa a hidrometração já finalizar e já iniciar a cobrança a partir de setembro. E ela está prevista para agora, em dezembro. Então, a gente ainda está também vivendo essa efervescência da movimentação popular, porque esse mês é possível que a população receba aí já as cobranças por consumo feita de forma irregular, né? Inclusive, essa última divulgação que vocês conseguem verificar aí de novembro, né? Ela destaca a perseguição e a intimação que vinha acontecendo da população que estava resistindo. Nós temos aí uma imagem da população fechando o bairro, não deixando a empresa entrar para hidrometrar, e além disso, é muito importante dizer que a empresa relatou que chegou aos 90%, mas ela relatou isso com números muito inconsistentes. Então, a população está muito indignada. Aqui também a gente consegue verificar o convite e a convocação da população para o último ato que aconteceu no dia 2 de dezembro. Então, esse mês é possível que a gente ainda tenha muito mais mobilizações, e o que tem sido chamado agora, a partir do Comitê Sanitário de Defesa Popular, é o boicote das tarifas, a fim de exigir o fim imediato da privatização da água no nosso município. Paralelo a isso tudo, né, nós que somos aqui representantes da Associação de Proteção Ambiental de Ouro Preto, organizamos, junto com o ONDAS, o seminário de prestação dos serviços de água e esgoto em Ouro Preto, perspectivas, impasses e desafios. Esse seminário foi muito importante para o nosso município, porque disseminou diferentes informações. Como aqui não tem se falado de outra coisa, pelo menos nesse ano de 2021, que não seja a questão da água, a questão da Saneouro, os absurdos dessa empresa, foi muito importante esse seminário para a gente discutir o direito ao saneamento, para a gente discutir a questão também do tratamento de esgoto, que a empresa está prevendo um tratamento de esgoto, e essas simulações nem contam ainda com os gastos do tratamento de esgoto, que a empresa prevê de forma bastante onerosa, né? Nós tivemos aí, então, 4 dias com pessoas bastante significativas que trouxeram muitas informações para a gente. E o mais importante desse seminário é destacar que ele, com dados científicos e organizados, mostra o que a população já vinha reivindicando, que a população ouropretana sempre pagou pelos serviços de água e esgoto, e que o SEMAI foi inviabilizado pela má gestão de política dessa autarquia. Então, o seminário reforça o pedido da remunicipalização, que é o clamor da população. Nesse sentido, a gente agradece muito o espaço aqui destinado para a gente relatar um pouquinho para vocês a situação no município de Ouro Preto, e convida a todos a gritar junto conosco: fora Saneouro! Fora Saneouro! A água é do povo! Olá, eu sou a Laura. Fora Saneouro! Registramos a manifestação que comporá os anais do Encontro Nacional de Direitos Humanos à Água e o Saneamento EDRAS, promovido pelo ONDAS, Observatório Nacional dos Direitos à Água e ao Saneamento. A participação social e a sociedade civil organizada se demonstra importante fator para a defesa do direito da água e a segurança nos processos de saneamento dos municípios. A gente observa aí o trabalho que vem sendo desenvolvido em Ouro Preto, né? Diante da ausência aí dos representantes
do manifesto, a gente vai passar diretamente para a segunda manifestação cultural,